acontecem com a teoria da evolução. Né? Se você vê qual é a experiência originária da qual nasceu a teoria da evolução, vou dizer, é um certo grupo de observações feitas por Charles Darwin durante suas viagens, mas que é de uma pobreza imensa em relação, em si mesmo não é pobre, mas em relação às pretensões universalmente explicativas da teoria são paupérrimas. O próprio Darwin reconhecia que os registros fósseis que tinha eram muito pobres para provar o que ele estava dizendo. Então, sendo assim, as versões subsequentes da teoria da evolução podem ser contrárias, podem ser antagônicas ao Charles Darwin, e ainda assim elas se dirão que são darwinistas, que são teoria da evolução e assim por diante. Então não tem como você discutir, porque se você provou que, né, por exemplo, não existe o negócio da sobrevivência do mais apto, aparece um outro que vai explicar o mesmo esquema analógico por outro motivo completamente diferente. Né? E ele vai dizer, então, não, então o que você contestou foi uma versão anterior da teoria da evolução, mas agora a teoria da evolução diz isso assim assim. Se isso aqui também for contestado, vai aparecer outra versão, e outra versão, e outra versão, outra versão. Então é impossível, né, discutir essas teorias pelo seu conteúdo. O que você pode fazer é contar a história delas, tá certo? E mostrar que elas se compõem de agregados analógicos que não tem nada a ver com a tese inicial. Não é isso? E que o que confere a essas teorias é um significado tão enormemente elástico que elas podem querer dizer qualquer coisa. Então, por exemplo, você encontra evolucionistas que vão dizer que, no começo, sobretudo, que tudo acontece de acordo com uma lei férrea, né, da evolução natural, e mais tarde aparecerão outros que vão dizer que tudo é uma sucessão de acasos. Eu digo, me parece que as teorias são antagônicas. Se tudo acontece de acordo com uma lei, é uma coisa. Se tudo acontece por acaso, é outra coisa completamente diferente. Mas eles dirão que é a mesma teoria. Então, como é possível discutir com a teoria que diz sim e que diz não? Não dá para discutir. Tá certo? O que você pode fazer é contar a história, descrever o processo cultural da formação desses blocos ideológicos e mostrar justamente que a discussão é impossível, tá certo? E que não se trata realmente de teorias, mas de agregados analógicos que, vamos dizer, preenchem de conteúdos imaginários os mais variados possíveis um esquema inicial que, por isso mesmo, prova não ter nenhum compromisso com a experiência que os originou. Porque se você pegar em Darwin, vamos dizer, o conjunto de fatos que ele colecionou não prova de jeito nenhum a teoria dele. Sugere, mas pode sugerir outras coisas também. Tá certo? Então, isso não quer dizer que a teoria em si esteja errada. Quer dizer que a teoria não tem vínculo com a experiência originária. Então ela não pode ser conferida pela experiência. E qualquer massa de experiência que depois se agrega a ela pode ser agregada mediante esquemas intelectuais que são antagônicos à própria formulação original da teoria. Como, por exemplo, passando da ideia da necessidade natural incoercível à ideia da livre combinação, né, aleatória de fatores. Então, não é necessário dizer que a quase totalidade das teorias, teorias, ideias, doutrinas, correntes de pensamento que tomaram posse do mundo moderno, quase todas elas são assim. Ou seja, não é possível discutir com nenhuma. Nós estamos aqui em face de um conjunto patológico, tá certo, de evoluções intelectuais que não admitem ser colocadas na mesa e discutidas, porque elas podem mudar de identidade quantas vezes queiram. No caso do próprio René Descartes, se você observa os sonhos que ele teve na juventude e que para ele diz que determinaram o rumo de toda a sua vida intelectual posterior, você vai ver que aqueles 3 sonhos, no fundo, não tem nada a ver com as conclusões que ele tirou dali. Por esses sonhos poderiam ser interpretados em um sentido completamente diferente.
Por exemplo, quando ele diz que um espírito mau o está levando para a capela do Colégio de La Flèche para ele rezar. Você já viu um espírito mau levar você para a capela para você rezar? É isso? E que daí vem um espírito de luz e mostra para ele, revela para ele uma coisa completamente diferente. Né? Então, ora, por que supor que o espírito mau que aparece no sonho é efetivamente um espírito mau? E não que o próprio sonho foi inspirado por um espírito mau. Quer dizer, uma análise real da experiência colocaria imediatamente Descartes nessa dúvida. Quem foi enganado pelo espírito mau? O personagem do sonho ou a pessoa do sonhador? Se eu tivesse um sonho desse, a primeira coisa que eu ia perguntar era essa. Quer dizer, se eu quero compreender a minha experiência, peraí. De onde veio este sonho? Quer dizer, eu jamais tomaria o sonho como um ponto de partida, como um momento inaugural, como de fato Descartes toma. Então, isso quer dizer que a compreensão que ele teve da sua própria experiência foi muito deficiente. Ele não sondou a natureza dessa experiência, mas ele a tomou como uma revelação. E nesse momento ele teve a ideia mais maligna de todos os tempos, que é a ideia de um princípio explicativo universal. Ninguém antes dele tinha tido essa ideia. Se você procurar em Platão e Aristóteles, São Tomás de Aquino, Duns Scotus, nenhum deles diz, olha, aqui tem um princípio, uma regra que explica tudo, o resto basta você deduzir daqui. Essa ideia se impregnou de tal maneira na cabeça das pessoas que praticamente cada filósofo que apareceu daí tentou achar um princípio explicativo universal. Quando chega no século XX, esta ideia recebe ainda uma segunda modulação mais perversa. É o seguinte: o princípio explicativo universal é uma coisa oculta que ninguém percebeu até agora e que eu sou o primeirão a ver a luz e revelar aquilo para as pessoas. Isso aparece, por exemplo, no próprio Karl Marx, quando ele diz o seguinte: toda a história é no fundo, a história da luta de classes. Isso quer dizer que tudo mais que sucedeu na história, conflitos religiosos, escolas de pensamento, estilos artísticos, códigos morais, etc., foi tudo, como ele diz, um vestido, vestido de ideia que estava encobrindo a verdadeira realidade do processo, a qual consiste em luta de classes e nada mais. Quando aparece o Dr. Freud dizendo, não, é tudo um conflito instintivo do id com o superego. Não é isso? Então, é o desejo sexual que se defronta, vamos dizer, com as barreiras sociais, morais e civilizacionais, e desse conflito advém toda a história humana. Ninguém tinha percebido até agora, isso estava totalmente inconsciente, e eu, Sigmund Freud, destampei a latrina e agora vocês podem ver tudo. É isso? Então, este negócio, vamos dizer, a lei íntima condutora de todo o processo, o segredo íntimo ou de todo o universo, ou de toda a vida humana, desde Descartes até hoje, o número de fulanos que descobriram o princípio único, é impressionante, só que todos os princípios únicos são diferentes. É claro que todos eles têm algo a ver com a realidade, mas nenhum deles é um princípio único explicativo. Então, no caso de Descartes, a coisa se agrava ainda mais, porque ela supõe a substituição dos objetos iniciais, os objetos reais da experiência, pelos seus modelos matemáticos respectivos. Ora, Leibniz objetava a isso que as qualidades matemáticas de um ente, ou matemáticas ou matematizáveis, não são suficientes para fazer dele um ente. Ou seja, além de ele ter propriedades matemáticas, ele tem que existir e ser alguma coisa. Esta alguma coisa que a coisa não é definível matematicamente. Então,
e muito menos a sua existência pode ser definível matematicamente. Ou seja, para que algo tenha propriedades matemáticas, é necessário que ele seja algo e que exista. Tá certo? E dentre as inúmeras determinações da sua existência estão algumas propriedades matemáticas ou matematizáveis, em segunda instância. Ou seja, a própria dificuldade que você tem de matematizar certas observações mostra que esses caracteres matemáticos não são fundamentais para a existência daquele ente. Né? Então, o que acontece aí é o seguinte: você, de acordo com toda a filosofia antiga, vamos dizer, desde Platão até a entrada em cena de René Descartes, todo mundo acredita que o mundo é a criação do Espírito Divino. Tá certo? Então, que todas as coisas têm, de algum modo, a marca do divino nelas, em graus, né, diferentes. Esses graus diferentes, então, delimitam também os graus de saber que são possíveis a respeito das várias criaturas. E, sobretudo, vamos dizer, o exercício da inteligência humana é possível mediante duas coisas simultâneas. Quer dizer, por um lado, existe uma assistência da providência divina à inteligência humana. Quer dizer, a providência divina sustenta a inteligência humana. Mas ela sustenta a inteligência humana só internamente, quer dizer, agindo dentro do seu cérebro e tornando você mais inteligente? Claro que não. Ela também ajuda você mediante todos os objetos e todos os seres que compõem a criação e que tem cada um deles uma forma inteligível. Quer dizer, não é somente a inteligência que é inspirada por Deus, é a inteligência e o inteligível. Se não tivesse o que inteligir, meu Deus do céu, não adiantaria você ser o sujeito mais esperto do mundo. E se os objetos da natureza fossem ininteligíveis, também não adiantaria absolutamente nada você ser inteligente, porque você não inteligiria coisíssima nenhuma. Então, isso quer dizer que a ação divina que sustenta o conhecimento humano, ela é dupla. Ela, por um lado, dá aos objetos formas inteligíveis, de maneira que você pode olhar essas coisas e saber o que elas são. E, por outro lado, infunde na nossa mente a capacidade de apreender essas formas, distinguindo-as da presença material dos objetos. Né? Então, por exemplo, quando você vê um vegetal e vê uma pedra, quer dizer, você percebe imediatamente a forma inteligível que dá a esses entes uma diferente modalidade de existência, uma diferente modalidade de presença para você. Não é isso? Então, o simples fato de que um vegetal você talvez possa comer, nem todos, mas pode, tá certo? E a pedra você não pode, tá certo? Já lhe dá uma informação preciosa sobre a forma inteligível. Note bem, esta informação, que torna, vamos dizer, um tomate comestível e não dá o mesmo atributo a uma pedra, não está na simples presença material da pedra e do vegetal, porque é uma qualidade comum a todas as pedras e a todos os vegetais. Não é isso? Então, o que você está captando no vegetal e na pedra é o seu potencial, é o potencial de ação de cada uma delas, de ação e de paixão, quer dizer, que ações este ente pode fazer e que ações ele pode sofrer e quais não pode. Então, isso aí são propriedades que você deduz da forma inteligível. Se não existissem as formas inteligíveis, a nossa inteligência iria se operar sobre quê? A partir do momento em que as formas inteligíveis desaparecem e sobram somente as propriedades matematizáveis dos entes,
Então, acontece que a ação divina só pode operar sobre a inteligência humana em si. Então, existe, fora de nós, um conjunto de meros objetos matemáticos, formas matemáticas, que em si mesmo não nos dizem o que os objetos são, e existe dentro de nós uma força miraculosa, que produz em nós a certeza absoluta da nossa existência, a certeza da existência de Deus através do infinito e, através da noção do infinito, a certeza de que os objetos do mundo exterior existem realmente. Mas é uma certeza intelectual deduzida das propriedades do eu e das propriedades de Deus. Ou seja, você só consegue admitir que uma pedra existe e uma pedra é uma pedra, porque você sabe que você pensa, logo existe, sabe que Deus fundamenta a sua inteligência e sabe que Deus é bom e não ia enganar você com uma série de objetos fictícios em torno, então, portanto, os objetos do mundo exterior devem, de fato, existir e ser alguma coisa. Ou seja, para você chegar a entender aquilo que qualquer analfabeto entende na primeira, isso é, que as coisas existem e são algo, você tem que fazer todo este trajeto e fundamentar tudo na inteligência humana. A inteligência humana, então, se torna o elemento fundante, né? E Deus é a garantia desse elemento fundante, e a conexão que existe entre nós e os objetos se torna uma conexão puramente intelectual e deduzida, em vez de ser percebida nas próprias formas das coisas. Ou seja, para você saber que um coelho é um coelho, você precisa saber que você pensa, logo existe, que Deus garante o seu pensamento, que Deus botou o coelho lá, não pode ter botado para te enganar, então podemos acreditar que um coelho é um coelho. Isto tudo é tão artificial que daí nós perguntamos de que experiência originária isso pode ter surgido. E daí vemos que Descartes nos ajudou a responder essa pergunta, dizendo que a experiência originária foram aqueles 3 sonhos que ele teve, tá certo? Mas o que ele fez com essas experiências originárias? Ele as examinou, ele aprofundou o conteúdo e o significado delas? Não, ele as tomou como ponto de partida, ele as tomou como uma revelação dogmática, que na verdade não são de maneira alguma, porque as revelações dogmáticas podem ter uma riqueza e multiplicidade de sentido, mas não pode ter um sentido incoerente. Então, Deus não pode proibir e mandar você fazer a mesma coisa ao mesmo tempo. Então, você vê que estes sonhos, quando examinados, você vê que eles contêm já neles um fermento de ambiguidade. Porém, Descartes em nenhum momento percebe essa ambiguidade. Isso quer dizer que, em vez de examinar e aprofundar a sua própria experiência, ele se colocou dentro dela como se ele fosse um personagem do sonho. Quer dizer, o René Descartes, que passa a existir a partir desse momento, não é o Descartes que sonhou, mas aquele que foi sonhado. Daí, vamos dizer, o caráter fictício de toda a filosofia de Descartes. Caráter fictício do qual ele está, de certo modo, consciente o tempo todo. Também nós não podemos esquecer que Descartes leu muito pouco. Descartes praticamente não lia livros. Ou seja, ele só se preocupou com o que os outros pensavam durante um certo momento, quando eles, como Thomas Hobbes, Mersenne e outros, apresentaram objeções às suas meditações de filosofia primeiro, e ele respondeu às objeções. Mas, a multilateralidade de perspectivas que existe no meio cultural e que servem para nós como suporte, como apoio para que nós consigamos enxergar os objetos dentro de uma rede de perspectivas que fazem com que esses objetos tenham na nossa representação intelectual a mesma multilateralidade, a riqueza que elas têm na sua presença objetiva, isso tudo está ausente em Descartes. Então, podemos dizer, tudo o que René Descartes fez foi tomar um sonho como se fosse uma revelação e raciocinar e criar uma estrutura de justificação daquilo que ele viu em sonho. Ora,
é evidente que a ideia de substituir os entes reais pelos seus modelos matemáticos apresenta uma vantagem técnica, porque permite que você manipule industrialmente ou tecnicamente esses objetos, transformando-os em outras coisas. Mas, como eu disse no livro Jardim das Aflições, quando você pega uma árvore, serra e a transforma numa cadeira, tá certo? Ela não pode mais voltar a ser árvore. Quer dizer, ela não vai ter mais as propriedades da árvore. Vai ter somente as propriedades da matéria, a madeira, tá certo? Que agora adquiriram a forma de cadeira. Então, isso quer dizer, transformar um objeto numa outra coisa não é conhecê-lo. Né? Se você transformou numa cadeira, bom, agora você pode conhecer a cadeira, mas não a árvore. Tá certo? E se a cadeira ficar velha e você a queimar na sua lareira, tá certo? Você vai conhecer o que? O calor, mas não a cadeira. E assim por diante. Quer dizer, a transformação dos objetos, embora, claro, ela tenha uma utilidade prática e imediata, ela não é um modo de conhecer. Ela é um modo de manipular a realidade. E quando nós vemos que no século XIX, os filósofos pragmatistas, William James, Peirce e outros, dizem que a verdade de uma proposição está naquilo que nós pretendemos fazer com ela, e você vê que a transformação do conhecer em modificar se impregnou profundamente na cultura, ao ponto de que a ideia mesmo de conhecimento desapareceu. E hoje em dia, quando nós entendemos alguma coisa a mais a respeito do domínio sobre a natureza, nós podemos entender o que existe de ambíguo e de perigoso em tudo isso. Em primeiro lugar, quando se cria, vamos dizer, um avanço técnico qualquer, a maior ilusão que você pode dizer é que a humanidade conseguiu um domínio técnico sobre a natureza. Não. Alguns indivíduos conseguiram o domínio técnico sobre um determinado processo e, na mesma medida, eles têm um domínio técnico sobre as outras pessoas. Então, esta passagem, esta transição, vamos dizer, do conhecimento dos objetos da natureza para o conhecimento dos seus esquemas matemáticos, ela tem uma série de implicações sociológicas, políticas, etc., etc., que podem ser temíveis. Por quê? Você vê que hoje em dia essas elites econômicas que têm a investigação científica sob seu comando, que financiam e, portanto, orientam o sentido da investigação científica, eles pensam, por exemplo, em produzir condutas coletivas por meio da manipulação genética. Então, quer dizer, não estão interessados em conhecer o ser humano, mas em transformá-lo em outra coisa. Alguns chamam isso de superhumanismo. Tem aquele filósofo Sloterdijk, né? Esqueci o primeiro nome dele, que é um adepto do superhumanismo. Quer dizer, nós vamos criar pessoas que tenham QI 320, que possam viver 340 anos, tá certo? Que sejam todos campeões de esporte, etc., etc. E é evidente que nunca mais saberemos como eram os homens de antigamente. Ou seja, isso aí é realmente uma substituição, quer dizer, do conhecimento pela manipulação. E passado um certo ponto, você não tem mais como voltar. Quer dizer, você vai fazer uma mágica, mas essa mágica vai te envolver de tal maneira que você não vai poder mais saber como você entrou nela. Quer dizer, o conhecimento do processo se torna proibitivo. Você tem que viver do esquecimento da situação anterior, porque você a substituiu de tal maneira por uma situação nova que a antiga se tornou inimaginável ou impensável. Naturalmente, então, o conhecimento do passado também sofre esta mutação. Você não vai mais investigar o passado para saber o que aconteceu, mas saber o que você quer fazer com ele. Então, toda a história passada
se transforma num instrumento de manipulação para o uso dos políticos presentes. E o que é isso? É um vasto processo de esquecimento. Não é isso? Quer dizer, o esquecimento contribui para o acréscimo do poder daqueles que têm, vamos dizer, a pesquisa científica, entre aspas, sob seu comando. Então, você vê que a ideia do domínio sobre a natureza, que foi uma ideia que inspirou muito René Descartes, como também Bacon, ainda mais explicitamente Bacon, né? Em nenhum momento esse indivíduo parece se dar conta, pelo menos declaradamente, de que não é o poder da humanidade sobre a natureza que aumenta, mas o poder de certos grupos de indivíduos sobre a matéria e sobre os demais seres humanos. Não é isso? Que este processo, então, fosse ao mesmo tempo identificado, vamos dizer, com o advento da democracia, dos direitos humanos e de uma liberdade maior para todos, é um dos enganos mais monstruosos da história humana, porque é evidente que não há aumento nenhum da liberdade, mas há aumento do controle. Se você pegar, vamos dizer, nas sociedades democráticas de hoje em dia, pegar aqui nos Estados Unidos, né, o governo hoje tem meios de ação sobre os indivíduos que os maiores tiranos da antiguidade jamais puderam imaginar.